Ô Ludi, um outro ponto que eu anotei aqui, o Dorival foi muito elogiado no jogo do Mineirão, dizendo que deu um nó tático no Léo Jardim e realmente o Corinthians jogou muita bola. No jogo daqui, depois do primeiro tempo, e principalmente aos 9 do segundo tempo, quando sai o gol do Cruzeiro, não sei, de repente, na transmissão onde o Celso estava, na nossa aqui, foram muitas críticas ao Dorival e até o final do jogo também, mesmo o Corinthians classificando. Queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho do Dorival, se você é favorável, se acha que tá bom, não tá bom, mesmo se for campeão não segue, porque tem cara que acha que ele não tem que seguir mesmo que seja campeão. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Dorival. Eu vi, deu um debate aqui o pós-jogo, hein? Deu debate aqui no debate. Eu assisti, vi que deu pano pra manga aí. Então, cara, é difícil a gente cravar com toda certeza que o Dorival não merece ficar ou não deve ficar. Primeiro porque se ele conquistar o título da Copa do Brasil, e esperamos que sim, acredito que ele será o primeiro técnico a ter 4 títulos, né, de magnitude de uma Copa do Brasil por clubes diferentes e dentro do G8, vamos dizer assim, né, que é os 4 grandes de São Paulo e os 4 grandes do Rio. Então ele vai ter 3 taças levantadas por 3 clubes paulistas e 1 pelo Flamengo. Então, dentro dos maiores clubes aí do cenário brasileiro, eu acredito que ninguém conquistou 4 títulos dessa magnitude de uma Copa do Brasil dessa forma como ele vai conquistar. E 4 clubes diferentes. É um número a ser considerado por um treinador brasileiro, né? E o respeito que ele pediu também, né? Logo na coletiva, né? Por conta dos títulos conquistados, pelo Felipe Luiz ter conquistado o Brasileiro e Libertadores esse ano também. Então, enxergo que é difícil, cara, uma avaliação assim muito brusca, mas do que ele vem colocando dentro de campo. Em algumas partidas que o Corinthians não rende tanto, acredito que algumas passam pelas decisões que ele toma durante a partida. Não que o time que ele coloca em campo seja ruim ou que o time de fato seja limitado. Algumas coisas passam pela decisão dele. Ele tira leite de pedra, a gente sabe bem disso. Quando não tem o trio Gin, né? Garro, Yuri, Memphis, é complicado pro Dorival escalar uma equipe, né? E durante um período desse ano, além de não ter os 3 jogadores ao mesmo tempo, ele também teve a lesão do Vitinho. Então ele também não tinha uma opção que era até então a melhor opção de ataque, é a opção que vem entrando ultimamente nos jogos. Não tínhamos Thales Magno bem, aliás, quando é que tivemos, né? Só lá no começo, não tínhamos o Romero bem, não temos ainda o Romero bem, Héctor Hernandes afastado, então assim, as peças que precisa para de fato fazer a diferença no ataque, ele teve durante poucas oportunidades. E aí ele fazia o que ele podia, o famoso arroz com feijão. Mas muitas das oportunidades, além da falta de empenho de alguns jogadores, ou do elenco no geral para algumas partidas do Corinthians, que parece que o time escolhe, né? É aquele parece, né? Parece que o time escolhe algumas partidas para jogar. Teve sim o erro do Dorival. Então, se eu fosse avaliar hoje para fica ou não fica, somente se tivesse uma coisa melhor. Agora, haverá um peso muito grande para essa decisão se conquistar o título da Copa do Brasil por um fico dele. Porque como é que você vai mandar um cara embora que conquista uma Copa do Brasil que não vem desde 2009, né? Ô Celso, o trabalho do Dorival Júnior, eu disse que quando ele perdeu o Memphis, Yuri, Garro e o Carrilho, se eu não me engano, eu acho que ele perdeu os 4 em algum momento de forma conjunta ali. Eu disse que o Dorival Júnior tinha atravessado o deserto com uma garrafinha de água sem gelo e ninguém tinha passado sede no Corinthians. Que ele tá longe de ser o Guardiola, que ele tá longe de ser o Tite, essa é a minha opinião, né? Mas que pelo desenho, pelo mapa de técnicos que existe por aí, para mim ele era uma alternativa interessante para o Corinthians. O que eu queria saber de você é o seguinte: o Dorival repetiu a escalação do segundo jogo depois do primeiro jogo lá em Minas. O que serve, o que fica de lição para ele para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil? O que ele deve fazer e de que forma ele deve montar o Corinthians para o jogo contra o Vasco, que é o jogo em casa na Neoquímica Arena, do que aconteceu no primeiro e do que aconteceu no segundo, das alterações todas que ele fez. Eu não mexeria no time. O primeiro tempo do Corinthians contra o Cruzeiro foi impecável. O Corinthians lá no Mineirão, você diz, né? No Mineirão. Lá em Belo Horizonte. Foi surpreendente, inclusive, nem parecia o Corinthians considerando tudo o que a gente viu na temporada. Funcionou muito bem com
Martínez, Carrijo, o Bidon fazendo organização, o Yuri e Memphis. Tá faltando alguém. Não, Martínez, no meio campo, Martínez, Bidon, Carrilho e... faltando um volante aí. Maicon. O Maicon, exato. E Maicon. E no ataque o Memphis e o Alberto. Isso, eu não mexeria nisso, porque funcionou bem. A gente tem que... O Carrijo, muito embora a gente considere volante, ele começou como atacante, sempre aberto do lado direito. E ele é uma peça fundamental atuando ali pela direita, se você tiver que segurar, por exemplo, o Mateuzinho. Então, ele aproveita muito bem o corredor. Então, gostei dessa formação. O Corinthians foi bem. No segundo tempo, obviamente, tomou um pouco de pressão do Cruzeiro, mas o Corinthians conseguiu jogar. E ontem, o Corinthians começa bem. É que, de repente, o Cruzeiro começa a se impor e o Corinthians meio que acomodado com o resultado, com a vantagem que tinha lá no Mineirão. Mas no segundo tempo foi outro. E aí entra o Garro. O Garro dá uma outra cara para o Corinthians. O Corinthians acerta 2 vezes a trave, cria dificuldades, o Cássio faz boas defesas. O que eu vou falar agora parece loucura, porque em condições normais você tem que ter Garro, Memphis e Yuri Alberto. Mas eu vou te falar uma coisa, eu deixaria o Garro de novo, esperando ali para entrar, e começaria com a formação Martínez, Carrijo, Maicon e Bidon. Essa é a escolha do Celso. Agora, antes de passar para o Flávio, ô Celso, você falou uma coisa aí no meio, e que quando o Garro entrou muito bem no segundo tempo. Alguém mandou a pergunta aqui. Você acha que o treinador, algumas vezes, tem que deixar de ser, eu acho que foi o Wagner, deixar de repente ser tão pragmático e vendo que a coisa não está acontecendo, por que os técnicos não mexem no time no primeiro tempo, Celso? Porque é uma regra, é meio que uma regra do futebol essa, né? Primeiro, assim, eu acho muito cedo para você fazer uma substituição no primeiro tempo. O cara tem que estar muito mal para você mudar. Até para dar tempo dele sentir o jogo e tudo mais, a não ser que seja uma questão tática. Aí você perde o jogador expulso, alguém, ou o time adversário. Mas no primeiro tempo eu não vejo por que mudar. Eu acho muito precipitado, sem contar que você queima o jogador também. Um treinador que tira um cara no primeiro tempo, provavelmente ele vai se queimar com o cara e com o grupo. Você expõe, né? Você joga o cara numa bandeja, uma torcida. Tirar no intervalo, aí já é uma outra coisa. Mas eu não vi, por exemplo, que o Dorival mudar no primeiro tempo, apesar do Cruzeiro ter sido melhor. O que eu entendo é que o Garro, por exemplo, informa... Vamos lá, o Vasco. O Vasco, a tendência do Vasco é para cima do Corinthians. Essa é uma tendência natural. E tem jogadores ali que são leves, são agressivos. Você tem o André, você tem o Coutinho, você tem o Rian, né? Rian. E são jogadores, que eu ia falar Raia. Então, se é Rian ou se é Rayan, eu acho que é Rayan. Rayan, né? É isso mesmo, Rian do Corinthians. Então são jogadores que você precisa de um poder de marcação ali. E uma das fragilidades do Vasco é justamente a defesa. Então, como a tendência é ficar com posse de bola o Vasco, uma marcação mais forte no meio para você poder contra-atacar pode ser uma belíssima estratégia. Uma belíssima estratégia. No começo, de repente, forçar essa saída de bola, que é comum do Fernando Diniz, que a pessoa chama de dinizismo, embora exista há muito tempo no Brasil aqui, que a novidade começou com novidade com ele, abafar essa saída de bola, ou de repente, se não conseguir abafar ali naquele começo, marcar no meio para roubar essa bola e botar para o Roberto Correia ou para o Memphis. Essa vai ser a estratégia. Então, para isso, o Corinthians precisa estar mais reforçado no meio. Por isso, eu manteria Martínez, Carrijo e Maicon contra o Vasco. Flávio, em relação ao Dorival Júnior, o Dorival Júnior é o técnico dos seus sonhos ou não? Claro que não, nunca foi, mas ele soube enxergar o momento de Copa do Brasil ou de competições de eliminação. Por quê? Vamos dizer, não vou dizer que o esporte é diferente, a modalidade é diferente, mas o estilo de jogo é completamente diferente. Então, ele literalmente, ficou claro que ele entregou o Campeonato Brasileiro,
Ele falou, olha, o Campeonato Brasileiro, vocês podem tirar o pé, não vou querer, depois da classificação, da manutenção na primeira divisão com aquela vitória contra o São Paulo, o Corinthians literalmente tirou o pé. Depois, no domingo seguinte, o Corinthians jogou contra o Ceará e dava para ver, literalmente, os jogadores com pouca força física, né, entrando um pouco em dividida, não forçando muito. Então, não mas ele, para o que a gente precisa hoje, é como você citou, quem tem no mercado? A gente não tem nenhum técnico no mercado, a gente não pode vender o jogador, mandar embora o treinador, perdão, por causa de questão de multa, etc. Não tem dinheiro para pagar, ou seja, é o que tem, e ele soube ler muito bem o time que tem. Então, como a gente citou anteriormente, o Bidon, os adversários, a parte técnica e a parte física no primeiro jogo, ou seja, o Corinthians surpreendeu no primeiro tempo daquela partida. No segundo tempo eu não achei que jogou mal, não, muito pelo contrário, soube sofrer, mas uma maneira como o Tite também sabia sofrer com aquele time do Corinthians, e o Carille também soube sofrer também. Então ele fez um jogo certinho, e eu acho que no segundo tempo também dessa partida foi super... conseguiu fazer um bom jogo também. O Corinthians era para ter saído até com a virada. Acho que nem precisava de pênalti, né? Mas legal que veio o pênalti para a gente ter essa história para contar.